Então, voltando agora, a gente já... Eu fiz algumas modificações aqui, eu mudei o quadro de distribuição de lugar e fiz o lançamento das tomadas. Só voltando, só explicando melhor a regrinha do cálculo da potência da iluminação e como que eu vou atribuir as tomadas. Para a iluminação. Os ambientes até 6 metros quadrados, eu vou ter 100 watts, pelo menos. E para os ambientes com mais de 6 metros quadrados, como que vai ser a conta? Eu vou atribuir 100 watts para os primeiros 6 metros quadrados e 60 watts para cada 6 metros quadrados inteiros restantes. Então, por exemplo, um ambiente com 15 metros quadrados, eu vou ter 15, a seguinte conta: 15 menos 6 dos primeiros 6 metros quadrados lá, vai dar 9. Então, esse 6 aqui eu já vou atribuir 100 watts. Só pego esse 9, tiro 4 da segunda parte da regra. Esse 4 vai equivaler a 60 watts. Me sobra 5 metros quadrados. Continua a conta, porque a regra fala que é 60 watts para cada 4 metros quadrados inteiros restantes. Então, continua aqui. 5 menos 4, esse 4 vai equivaler a mais 60 watts, é igual a 1. Agora sobrou 1 aqui, fecha a conta, porque a conta fala que é a cada 4 metros quadrados inteiros. Então, agora eu vou fazer o total da potência. Vai ser 100 dos primeiros 6, 100 watts dos primeiros 100, dos primeiros 6 metros quadrados e 60 watts de cada metro quadrado inteiro. Então o total vai ser 100 mais 60 mais 60 igual a 220 watts. E agora aqui para o cálculo, para definir o número de tomada. Então todo o ambiente deve ter pelo menos uma tomada, independente do ambiente. Para os banheiros, lavabos e congêneres, eu vou ter uma tomada para o chuveiro, vai ser uma tomada alta, e uma tomada junto ao lavatório. Para a sala, os dormitórios, escritórios e demais ambientes similares, eu vou ter um ponto, pelo menos, ou um ponto a cada 5 metros quadrados, a cada 5 metros no mínimo. Aqui nesse caso vai ser perímetro, não vai ser área. E aqui no caso da cozinha, a norma fala que vai ser no mínimo 3 pontos. Ou um a cada 3 metros, um a cada 3,5 metros de perímetro no mínimo. E na varanda vai ser pelo menos um ponto no mínimo. Então agora a gente volta aqui para o projeto. Já lancei as minhas tomadas aqui no dormitório. O círculo pentado à metade vai ser, no caso, para a tomada média. O círculo sem pintar vai ser tomada baixa, que a altura dele é 30 centímetros. A tomada média vai ser 1,10 m. E aqui no caso do banheiro eu vou ter o chuveiro, então eu vou ter uma tomada alta, que ela vai ser com 1,80 m de altura, certo? Após feito isso, a gente já pode começar a lançar os eletrodutos, que agora a gente já tem a marcação da onde vai ser os pontos. Vou começar aqui do poste. Aqui nesse caso, vou lançar os eletrodutos subterrâneos até chegar lá no quadro. Então, do poste vai ligar no quadro de medição e eu vou seguir com o pontinho tracejado aqui até chegar lá no quadro de medição. Aliás, no quadro de distribuição, da onde vai sair os meus circuitos para fazer a distribuição de energia na casa. Daí do quadro eu vou sair com eles, com os eletrodutos, Pode continuar. para os pontos de tomada e iluminação. Então, no caso aqui, eu vou seguir um eletroduto até ali a lâmpada. Dessa lâmpada eu vou tirar para essa. Dessa aqui eu posso tirar para aquela lá do banheiro. E também já posso jogar para essa aqui da circulação. Certo? A gente vai fazer uma divisão aqui. Vai ser 2 circuitos de iluminação. Um para a parte da circulação, sala, cozinha e banheiro.
e o outro para a parte dos dormitórios e da varanda, certo? Então aqui, agora a gente já vai tirar o outro eletroduto que vai ligar lá naquela outra lâmpada. Vai ligar aqui, aqui, e esse vai ligar aqui. Esses eletrodutos, essas luminárias, como elas estão na parede, então eu vou seguir com o meu eletroduto aqui pela parede. No caso aqui agora vai ser um tracejado simples. Mesmo caso aqui do da varanda. Só que eu vou tirar, também vai ser do mesmo circuito, mas eu vou tirar outro fio. Então, vou seguir aqui pela parede. Certo? Agora eu vou começar a fazer a ligação dos eletrodutos com as tomadas, porque eu posso passar, por exemplo, aqui do quadro, eu vou tirar o fio, o fio pelo mesmo eletroduto, pode passar a tomada aqui, o fio das tomadas e o fio da iluminação. Aqui eu vou pôr mais uma tomada junto com o interruptor. Aqui vamos fazer o lançamento. Esse interruptor pode ir lá. Aqui pode vir pela parede, ficar menos gasto. Esse aqui eu posso vir direto aqui. Esse aqui vai vir pelo teto. A gente faz sim curva, mas na hora de executar lá vai fazer retinho. Aqui, esse aqui eu vou tirar. Aqui. Esse aqui tá atrapalhando um pouquinho na hora de lançar. Vou lançar ele do mesmo jeito aqui, mas vamos melhorar o tracejado dele aqui. Aqui. Esse vou lançar aqui. Esse aqui. Agora aqui as da sala. As 3 dessa parede eu posso jogar só em uma e copiar, jogar pela parede os demais. Na verdade eu vou lançar aqui. Daí eu já fica ligando com o interruptor. Aqui vai ficar um fio vindo aqui. Essa aqui vai ligar aqui. E esse aqui vai ligar aqui. Não. Ligar pela parede também. Agora aqui. O circuito das tomadas da cozinha, a gente vai tirar um eletroduto específico para ele. Porque a cozinha vai ter que ser um circuito diferenciado. Não pode ser das tomadas, não pode ser o mesmo circuito. Então a gente vai tirar por aqui. E vai lançar também lá na parede, na luminária. E tira de volta o ramal da luminária. Mas na hora de vir, ele vai vir específico da cozinha. Junto com o do chuveiro. E aqui passa a ligação. E agora já está lançado os nossos eletrodutos. Né? Falta mais. Não, aqui está na parede. É verdade. Isso. Corta. Olá de novo. Agora que a gente já terminou o lançamento, tanto de tomadas quanto de interruptores, daí a gente faz a definição dos circuitos. Daí já dá para montar o quadro de cargas, praticamente. Como que é feito o quadro de cargas? Vai estar lá a tabelinha. Esse aqui é um quadro de cargas resumido. Na verdade, se fosse ver bem, precisava de um pouco mais de informação. Calma aí. Seguinte, eu vou definir o número do circuito, para que ele vai ser, né, qual utilização, a descrição dele. A potência, como que eu vou saber a potência do circuito? Eu vou fazer a contagem de peças que vai estar nele. Cadê aqui? Nossa plantinha. Também vai ter a tensão, que é a tensão que vai vir
pela concessionária. A corrente, que vai variar conforme vai ser vai ter uma equaçãozinha, vai variar conforme a potência e a tensão. A seção dos fios, que vai variar conforme a corrente, e o dispositivo de proteção. Vamos definir aqui. O circuito 1 vai ser a iluminação da área social, sala, cozinha e banheiro. Na iluminação, como a potência dele é 760, o que eu fiz? Eu somei as potências das luminárias, tanto da sala, da cozinha, da varanda e do banheiro. Então a gente já pode ir lançando aqui. No caso aqui pela legenda vai ficar, o número do circuito vai ficar aqui, circuito 1, circuito 1. Nesse caso a arandela aqui de parede ela vai ficar aqui fora, circuito 1, circuito 1, certo? Aqui, só dá uma paredinha só para somar. Aqui ficou o circuito 1. Daí o circuito 2 vai ser da parte do dormitório, dos dormitórios e da varanda. Do outro lado ali é a área de serviço, nessa plantinha nossa aqui. Certo? Então, como aqui a iluminação dos dormitórios vai ficar 440 watts, porque a soma das potências das lâmpadas dos 2 quartos e da varanda. No caso daqui do circuito 1 é a soma da cozinha, da sala, da circulação, do banheiro, da cozinha e da área de serviço. Vou também já começar a definir os circuitos das tomadas. Daí eu criei aqui o circuito 3, que vai ser as tomadas de uso geral dos dormitórios. O circuito 4, a tomada de uso geral da cozinha e banheiro. Circuito 5, tomada de uso específico. Quais são as tomadas de uso específico? Dos equipamentos, que pela norma a cozinha tem que ter pelo menos 3 tomadas com 600 watts cada um, para ligar micro-ondas, liquidificador, forno elétrico, a geladeira, os equipamentos de maior consumo. Vou ter também as tomadas de uso geral da sala de estar e o circuito específico do chuveiro, que ele não pode, o chuveiro tem que ser um circuito só para ele. Ou chuveiro, ar-condicionado, ou os equipamentos geralmente vai ter uma potência grande e que é estacionário, por exemplo, o chuveiro ele não sai do lugar, então a gente define um circuito só para ele. Como que eu vou calcular a potência dos circuitos de tomada? Vai ser, no caso aqui dos dormitórios, considera 100 watts cada tomada. Então, nos dormitórios eu tenho 9 tomadas. Então, 9 vezes 100, 900 watts. Do circuito 4 vão ser 7 tomadas de uso geral. E vai ser 7 vezes 100, 700 watts. No caso da tomada de uso específico, que pela norma eu vou considerar pelo menos 600 watts, então eu vou ter 3 vezes 600 vai dar 1.800 watts nesse circuito só. E da tomada de uso geral da cozinha, eu vou ter da sala de estar, eu vou ter 6 tomadas com 600 watts cada um, 100 watts cada um, vai dar 600 watts. E o chuveiro vai ser um chuveiro, a gente calculou aqui um chuveiro de 5.500 watts. O total da potência instalada nessa residência vai ser a soma de todas as potências, vai ser 10.700 watts. Então o que a gente vai fazer agora? Vai vir e vai começar a atribuir o número do circuito aqui na plantinha. Então, o circuito 1 e o circuito 2, que é de iluminação, a gente já atribuiu. Então vai começar agora o circuito 3, que é as tomadas dos dormitórios. Vai colocar aqui do lado. E da varanda. Circuito 3, circuito 3. O circuito 4 é as tomadas da cozinha e do banheiro, as tomadas de uso geral.
A gente arbitrou que as tomadas aqui da bancada vai ser as de uso específico. Então elas vão ser o circuito 5. E as tomadas do circuito 6 vai ser as tomadas aqui da sala e da circulação. Aqui tem uma tomada também que é o circuito 4. E a tomada aqui do banheiro também é circuito 4. Então o que a gente vai começar a fazer agora? Falta só, antes de começar a lançar as indicações de fase e neutro da tubulação, eu tenho que lançar os comandos, que vai ser a letrinha que vai definir qual interruptor que liga qual lâmpada. Então vamos começar aqui pelo dormitório. Então aqui vai ser o comando A, vai ser aqui no interruptor A. Como aqui é um paralelo, vou repetir os dois aqui, tanto aqui quanto aqui. Esse dormitório é só um interruptor, então ele vai ser o B. B. Esse aqui pode ser o C. C, C. Esse aqui da varanda pode ser o D. O D vai ligar os 3. Juntamente com o E aqui, vai ligar também as 3 arandelas. O comando F vai acionar a lâmpada da sala. O circuito G, ou comando G, vai acionar a lâmpada do banheiro. E o H vai acionar a lâmpada da cozinha. Então agora já está lançado todos os comandos. Já começa agora a gente vai começar a passar as fases e os neutros. Então agora voltando, a gente refez o lançamento aqui em caneta, agora para ficar mais fácil de ver e não precisar apagar o de lápis. E vamos começar por aqui. Eu vou optar por começar pelo lançamento do circuito 5, 4 e o 7. Como eu vou fazer? Eu vou tirar aqui do quadro, eu vou tirar via o piso o circuito 5, porque aqui é um balcão. Optei por tirar pelo piso, podia tirar pelo telhado também. E o circuito vai caminhar aqui, já vai nesse eletroduto já vai correr o fio que vai ligar o circuito 4 e também o circuito 7, que vai ser o do chuveiro, que está aqui. Então vamos lá, vamos lançar. O circuito 4 é tomada. Vamos começar pelo circuito 1. Vai ser uma fase. Vai ser, aliás, um neutro e uma fase do circuito 1. Também vai estar um neutro e uma fase. Aliás, aqui não corre o circuito 1. Não, é isso que eu falo. Pode ir. Esquece o circuito 1. Vai ser o circuito 4, 5 e o 7. Eu me confundi. Então vai ser um neutro e uma fase do circuito 5. Um neutro e uma fase do circuito 4. E o chuveiro, por causa da carga dele ser grande, a gente optou por fazer ele 220. Então vai ser duas fases. Só vou lançar aqui de novo. Duas fases do circuito 7. Também teria que ter aqui o terra do circuito 7. Então aqui está como que vai estar saindo daqui. O circuito 5 só vai vir até nessa parte. Então aqui só vai estar correndo o neutro e a fase do circuito 5. Então aqui, nesse fio aqui, vai ser o neutro e a fase do circuito 5. O circuito 5 não segue para cá. Para cá vai seguir agora o circuito 4 e o circuito 7. 4 e 7. Certo?
Aqui continua, aqui dele vai vir por terra e aqui ele vai subir para poder ir nas demais tomadas. Ah, ficou faltando aqui no novo lançamento o interruptor da cozinha. Então vamos lançar aqui. Nesse aqui vai estar correndo também o 4 e o 7. Sempre indica o circuito embaixo, o circuito aqui em cima do número das fases. Aqui nessa tomada só vai vir, também já vou ligar esse trecho, que vai ligar até a da lavanderia aqui. Nesse trecho só vai ser a fase e o neutro, aliás o neutro e a fase do circuito 4. Aqui também. Aqui nesse eletroduto vai estar correndo o circuito 4, que vai acender aqui a lâmpada aliás, a tomada do banheiro, e o circuito 7, que é o do chuveiro. O 4 e o 7, aqui está o terra. 4 e o 7. Nesse trechinho aqui eu só vou correr, só vai passar o 7, que é o fio do chuveiro. E eu tô lançando o chuveiro. O chuveiro é duas fases, não é uma. Não é neutro. O chuveiro é 220. Então aqui duas fases do circuito 7. E aqui nesse eletroduto nós já vamos passar a fiação que vai acender a lâmpada. Então aqui vai ser o neutro e a fase do circuito 4 e a fase e o retorno do circuito 1. Assim como nesse outro eletroduto, nesse outro aqui. Vai ser o neutro e a fase do circuito 4, a fase e o retorno do circuito 1. 1 e 4. É bom indicar embaixo aqui do retorno o qual comando é. O comandinho ali que vai acender é o H. Aqui vai ser o comando G. Certo? Então a cozinha e o banheiro a gente já finalizou. Agora a gente vai vir só aqui falta passar a passagem da iluminação. Aqui ficou faltando a iluminação. Vai ser uma fase e um neutro do circuito 1 também. Aqui nesse eletroduto só vai passar uma fase e um neutro do circuito 1, que ele vai vir por aqui, vai atender a cozinha e o banheiro. Aqui na sala, saindo aqui do quadro, eu vou ter a fase e o neutro do circuito 1 e a fase e o neutro do circuito 6. 1 e 6. Essa tomada só vou trazer a fase e o neutro do circuito, o neutro e a fase, sempre, do circuito 6. Juntamente com nesse ponto aqui. O neutro e a fase do circuito 6. Aqui vai estar passando pela parede. Neutro e fase. Circuito 6, 6. Essas tomadas aqui a gente já finalizou. Tá faltando também o acendedor do circuito da sala. Então aqui nesse ponto aqui a gente vai passar também a fase e o retorno, fase e retorno do comando F do circuito 1. E aqui nessa tomada vem só o neutro e a fase do circuito 6, que vai acender essa. Aqui também vai trazer o circuito 6 nessa outra tomada aqui. Lembrando que tomada e iluminação não pode ficar no mesmo circuito.
aqui finalizou o lançamento, porque aqui tem uma tomada baixa, aliás é média, que é junto do interruptor da circulação. Passando para cá, saindo do interruptor, a gente vai ter um neutro, uma fase saindo aliás do quadro. Aqui eu vou ter o circuito 3 e o circuito 2. Então vou estar saindo um neutro e uma fase do circuito 2 e o neutro e uma fase do circuito 3. O circuito 3 vai ser as minhas tomadas. Já vamos começar a lançar aqui. Ali aquela tomada, só neutro e fase do circuito 3. Dessa outra tomada, também. Lembrando que bolinha pintada pela metade, tomada média, bolinha não pintada, sem só o círculo, tomada baixa, 1,30 m, tomada média 1,10 m. E a bolinha pintada inteira é tomada alta, padrão 1,20 m ou 1,80 m. No caso do chuveiro vai ser 2,20 m. Aqui, passando nesse eletroduto, vou ter a fase e o neutro do circuito 2, que vai acender minhas lâmpadas, a fase e o neutro do circuito 3 para as minhas tomadas. Aqui nesse eletroduto também, fase e neutro. Aqui vai caminhar pela parede, neutro e fase. Aqui vai vir pelo forro, neutro e fase. Aqui também vai vir pelo forro, neutro e fase do circuito 3. E agora falta lançar o comando aqui desse quarto. Nesse trecho aqui eu vou ter o neutro e a fase do circuito 3 juntamente com a fase e o retorno do comando 2 do circuito 2, o comando B. Meu fio que vai acender a letra B ali, certo? Aqui, nesse trecho, vou ter que fazer a ligação lá com aquela lâmpada. Então, nesse trecho eu vou ter a fase e o neutro do circuito 2. E nesse trechozinho aqui, eu vou fazer até fora aqui com a indicaçãozinha. Esse trechozinho eu vou ter a fase e o retorno do comando C do circuito 2. Aqui a parte de cá falta somente aqui a zarandela aqui da varanda. E eu vou ter vai ser uma fase, um neutro e uma fase. Calma aí, para um pouquinho. Então aqui só retornando a fase, a lançar aqui os comandos, né, as fases e os neutros da iluminação aqui da varanda. Aqui, saindo do comando, aqui vai ser uma lâmpada, um interruptor só que vai acender várias lâmpadas. Então aqui saindo do comando, eu vou ter um retorno, aliás, uma fase e um retorno do circuito 1, comando E. Aqui eu vou estar passando com uma fase, aqui vai ficar meio, deixa eu fazer uma indicaçãozinha aqui externa. Aqui vai estar passando uma fase, uma fase e um neutro e um retorno. Aqui também uma fase, um neutro e um retorno. A fase é o retinho. Comando E, comando E. Aqui é a mesma coisa. Vou fazer aqui uma indicação externa. Aqui eu vou ter uma fase que saindo do interruptor. Uma fase
e um retorno do circuito 2, comando D, uma fase, um neutro, a fase e um retorno, circuito 2, comando D. Um neutro, uma fase e um retorno, não terra, um retorno, comando D, circuito 2. Ok? Agora aqui resta lançar somente aqui o paralelo do quarto. Porque como assim o paralelo? Eu vou acender essa lâmpada tanto pela porta quanto por esse outro interruptor aqui. Então, vindo nesse eletroduto, juntamente com a fase e o neutro do circuito 3, eu vou ter deste lado uma fase e 2 retornos do circuito 2, comando A, e desse outro lado eu vou ter 3 retornos. Vou terminar aqui. 3 retornos. 3? Aliás, não. Uma fase. 3 retornos do circuito 2, comando A. E falta só lançar o quadro de medição. Nesse caso, como tem o chuveiro 220, a gente vai ter um neutro e 2 fases, mais um terra saindo lá do quadro. Ah não, sem terra. O neutro e 2 fases. Por que 2 fases? Porque vai ser uma entrada bifásica, onde a bifásica eu tenho 2 fases para poder dar o 127 e o 220, as duas tensões. Então aqui vai ser o neutro e uma fase do quadro de medição. Vamos escrever aqui que é o QM. Aliás, QD. Que vai para o quadro de distribuição. E está finalizado o lançamento. Agora a gente vai passar para... Voltando agora ao quadro de cargas, já está finalizado aqui o lançamento dos circuitos, né? Agora passando de volta para o quadro de carga, só fiz um ajuste aqui de um circuito que estava 760, eu mudei a iluminação, uma lâmpada de um circuito para o outro, fiz uns ajustes aqui. Feito, vou lançar aqui o circuito, a descrição, a potência, conforme eu já expliquei, a tensão. Daí aqui na coluninha da corrente, qual que é a continha? A continha é aquela, a corrente, que é o I, é igual a potência dividido pela tensão, que é o V. Então aqui eu vou pegar a potência, 660, dividido por 127. A minha corrente no circuito 1 vai ser 5,7. Do circuito 2 vai ser 540, dividido por 127, 4,2 ampere. E assim por diante, dividindo a potência pela tensão. Até chegar aqui no chuveiro, por que eu optei o chuveiro por 220? Para diminuir a corrente. Porque se fosse a 127 ia dar uma corrente muito alta, de 43 amperes. Pode fazer, mas você vai ter um disjuntor muito grande, então não compensa. Compensa ter um disjuntor menor e melhorar a distribuição. E também, além do disjuntor maior, vai ter que ser um fio muito grosso, então não compensa ter um chuveiro de 127 volts. Feito isso, já sei a corrente, já sei a minha potência, já sei a tensão. Vou passar para a tabelinha aqui do tamanho tanto da seção quanto para definir a proteção. Então eu tenho que pegar essa tabelinha, vou ter a seguinte indicação. A corrente do disjuntor, quando eu vou ter um circuito passando no eletroduto, 2 circuitos, 3 circuitos ou 4 circuitos. Pego de volta aqui o meu projetinho. Saindo aqui, vamos começar pelo circuito 1. Saindo aqui do quadro, vai estar saindo o circuito 1 e o circuito 2. Então vai ser 2 circuitos. Vou pegar aqui pela minha
para o circuito 1, eu vou lá aqui na corrente. Então, o fio de 1,5 para 2 circuitos, ele atende até 10 amperes. Então, a minha seção vai ser de 1,5. A seção do fio vai ser 1,5 milímetro milímetro quadrado. E a minha proteção vai ser um disjuntor de 10 amperes. Passando para o circuito 6, a minha proteção, aqui a minha corrente vai ser 4,7. Eu vai estar passando junto com o circuito 1. Então, 4,7 também seria dois circuitos aqui, o fio de 1,5. Mas como esse caso aqui é tomada, vou ter um fio de 2,5. Fio de 1,5 somente para iluminação. Então, aliás, lancei errado, não é o chuveiro. Circuito 6. Vou ter um fio de 2,5, mas eu posso ter um disjuntor de 10 nesse caso. Porque a minha corrente aqui é 4,5. Apesar de que para 2 circuitos, eu posso pôr um disjuntor de 15 amperes. Mas nesse caso é uma potência até que baixa. Vou usar o fio de 2,5 e posso ter um disjuntor de 10 amperes porque ele é mais barato do que o disjuntor de 15 amperes. Agora passando aqui de volta ao projetinho. Vou olhar aqui de novo. Saindo do quadro, circuito 2 e 3. Iluminação o 2, o 3 é a tomada. Então vou voltar aqui. O meu circuito 2, iluminação, 4,2 amperes. Veja aqui na tabelinha, para dois circuitos no eletroduto. Vai ser o fio de 1,5, porque a iluminação atende ali um disjuntor de 10 amperes. O circuito 3, a minha tensão, a minha corrente elétrica é 7. Porém, teoricamente atenderia o fio de 1,5, mas é tomada, então vai ser um fio de 2,5, pelo menos. O disjuntor, pela tabela, pode ser um de 15, mas vai ser o mesmo caso do circuito 6. O circuito o disjuntor de 15, ele está muito acima do que a corrente aqui do circuito. Então eu posso pôr um disjuntor de 10 que não vai ter problema nenhum. Por que eu faço isso? Porque se eu pôr um disjuntor menor do que a corrente elétrica aqui, coloquei lá, por exemplo, na casa que eu tenho, não tenho um quadro de energia. E eu tenho tenho 2 chuveiros ligado direto, digamos assim, direto no poste. Sempre que eu ligo os 2 chuveiros de uma vez só, a energia vai cair. Por quê? Porque a corrente elétrica do chuveiro é alta, ela vai estar puxando muita energia. O disjuntor, por exemplo, está lá um disjuntor de 50 amperes, está passando a 60 amperes. Ele vai chegar a um ponto que ele vai cair energia, porque começa a esquentar, pode acontecer um curto por esquentar muito o fio e tal. Agora aqui, circuito 2 já foi, né? 2 e 3 já foi. Falta o circuito 4 e o 5. E o 7. Volta aqui na minha tabelinha. Agora aqui está passando 3 circuitos aqui, saindo do quadro. Eu sempre pego pela saída do quadro aqui, porque dali em diante não vai importar tanto. Então aqui da saída do quadro vai ser 3 circuitos. Volta aqui na tabelinha. Para 3 circuitos, tomada vai ser um fio de 2,5. O disjuntor de 15. Mas posso lançar um disjuntor de 10 aqui sem problema, porque a corrente aqui é 1,5. Então praticamente a metade da corrente do disjuntor. Circuito 5. Circuito 5. Agora aqui também. Agora eu tenho 15 amperes redondo. Então vou lançar 2,5, que atende. E aqui eu vou pôr um disjuntor de 15 amperes. Certo? E do circuito 7 vai ser o chuveiro. O circuito 7 vai ser 3 circuitos, né? Aqui, nesse caso. Então aqui,
pelo 3 circuito, a minha corrente máxima para o fio 2 não atende, seria 15. A minha corrente é 25. Para o fio de 4 milímetros também não atende, a minha corrente é 25. Então eu vou passar para o fio 6. Fio 6 milímetros vai pôr um disjuntor de 25 amperes. Vai atender perfeitamente a minha corrente. Feito isso, está finalizado o quadro de cargas. Beijo